Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, programa sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, né? Você sabe, é uma tradição na discussão política e no debate dos temas que são importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre em discussão a saúde, o meio ambiente, o transporte público, a segurança pública, não é? O desenvolvimento econômico, social da região, claro, segurança pública também, habitação, os assuntos, não é, que fazem parte do nosso dia a dia. E, claro, espaço sempre aberto também para o debate dos temas que são de interesse nacional, né? Assuntos tensos, complicados aí que vão repercutindo, se repetindo, né? E a economia seguindo aí travada, com muitas dificuldades, né? Emprego difícil, os empregos que aparecem são empregos com salários pequenos, e aquela coisa, a mudança na regra trabalhista, né? Muita gente com enormes problemas e dificuldades para tocar o seu dia a dia, e a gente na expectativa que 2020 seja um ano melhor, né? Bom, a revista Veja, junto com a FSB, né, que é uma empresa de assessoria, pesquisas, enfim, lançou uma pesquisa, não sei porque de uma maneira tão precoce assim, né? Estamos encerrando 2019, primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro, e já há várias, né? Várias pesquisas colocadas aí, né? O presidente Bolsonaro venceria em todos os cenários, só com uma única exceção, né? Seria um cenário onde o Sérgio Moro seria um candidato, acho que esse cenário é praticamente impossível, mas foi feito também, né? O Sérgio Moro seria um adversário de Jair Bolsonaro, uma eleição presidencial que só vai acontecer em 2022, enfim, né? Mas como a pesquisa foi feita, a gente registra aqui, né? Para não dizer que não falamos das flores. Muito bem. Bolsonaro venceria Lula, venceria Haddad, enfim, venceria os outros candidatos, todos, né? E só com o Sérgio Moro, que num hipotético segundo turno, ele ficaria no empate 36% a 36%. São números aí que podem dar embasamento, sei lá, para quê, né? Com esse distanciamento enorme que nós temos das eleições. Chama atenção os números ínfimos, não é? Do governador João Dória, e ele que tem esse sonho aí encantado de ser presidente da República, né? Pelo menos de disputar a presidência da República, né? No melhor cenário, Dória aparece com 4%, né? Outros dois cenários, um ele tem 3%, o outro tem 2%, enfim. Quem vem bem posicionado também é o apresentador da Rede Globo, né? Luciano Huck, aparece com um percentual bastante interessante, além dos 11% sagrados, né? Do sempre candidato Ciro Gomes. Está feito aí o registro, tá certo? Então, quem quiser aí discutir ou debater esses números, fique à vontade. Eu acho que não é momento para isso, é momento para se governar o Brasil, e é isso que nós estamos pedindo ao presidente da República, inclusive que agora, nesse fim de ano, faça uma reflexão sobre os ministros, né, que ele nomeou em diversas pastas, e vai chegar à conclusão que a coisa não está boa, né? Muito bem. Segunda a sexta você confere também uma reprise, às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV, do nosso Ponto de Vista. Hoje, com prazer, recebe aqui Marcelo Mariano, secretário de Habitação de Guarujá, que está acumulando também a Secretaria de Planejamento. Prazer recebê-lo, tudo bem, Mariano? Tudo bem, Flávio, a todos os amigos que nos assistem pela Santa Cecília, mais uma vez aqui nessa casa. Agradeço o convite para a gente discutir os assuntos políticos da administração do nosso prefeito Walter Suman, da nossa querida e amada Ilha de Santo Amaro. Muito bem. Valdir Dias, companheiro, jornalista, sabe por tudo, né? Por dentro, né? 100% do que acontece em Guarujá, vai participar mais uma vez e colaborar com a gente. Prazer revê-lo, Valdir, tudo bem? Prazer meu, ligar, Marcelo, valeu pelo programa abordar temas assim ligados ao Guarujá, é muito importante isso e faz muito bem para a cidade, é sempre um envolvimento num órgão de comunicação como TV Santa Cecília. Muito bem, obrigado, Valdir. E o Marcos Santana, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, Código Abutrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook.
E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite. Você que está sempre com a gente na reprise, lembrando sempre, nosso mantra aqui de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa às 8 da noite. Não tem mais feriado, né? Não tem mais fim de semana, não tem Natal, Ano Novo, Páscoa, não tem. Qualquer dia é dia de problemas, de novidades, coisas bombásticas no nosso país, nesta confusa República Brasileira. Então, nesse meio tempo, você sabe que alguma coisa pode acontecer e a gente não ficou sabendo aqui no programa ao vivo, né? Bom, vai bem o governo do prefeito Suman, Valdir? Há controvérsias? A oposição acha que não, né? Na verdade, o prefeito tem a gente já teve a oportunidade de debater esse assunto na outra ocasião que eu estive aqui. O prefeito tem mais ou menos ali a classe política, né? No caso a Câmara Municipal assim, de Guarujá, como aliados, como um grupo não tem uma oposição sistemática, assim, por exemplo, na Câmara Municipal, que não teria espaço para discursos, né, e depoimentos, né, e no geral, assim, todo o trabalho desenvolvido ali em torno da orla, em torno dessa recuperação da imagem turística de Guarujá, está sendo feito a contento e nessa parte, pelo menos, não creio que haja nenhuma controvérsia, não, que ainda fica carente, ainda tem áreas carentes ainda, geralmente na periferia, assim, mas há programas, pelo menos pelo que a gente está informado, há programas preparados para que haja uma recuperação significativa aí nas ruas dos bairros e isso acho que vai alavancar mais ainda a popularidade dele. A habitação é um problema difícil aqui na região metropolitana, Guarujá não foge muito dessa regra, né, o Marcelo Mariano? É um problema metropolitano, inclusive nós temos discussões nas câmaras temáticas do CONDESB, da AGEM, para trazer cada vez mais, está sendo criado inclusive o Sistema de Informações Metropolitanos, para que a gente possa atualizar os nossos planos locais de habitação de interesse social, todos eles, o de Guarujá, a última atualização foi de 2009, e pela característica da nossa região, é um tema que a questão do morador de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, isso na prática se comprova até de empreendimentos que são feitos na cidade de São Vicente que atingem a demanda do município de Santos. Então, é um tema que o déficit habitacional de todas as cidades é um déficit grande, Guarujá não foge à regra, porém o déficit habitacional a gente tem que separar em produção habitacional, que são construções de novas unidades, e a regularização fundiária, que hoje é o que mais tem avançado, até porque o novo marco regulatório foi agora de 2017, onde nós podemos, através desse mecanismo, consolidar, hoje que é a palavra em termos de habitação, que não é a remoção, é a consolidação dos diversos núcleos, obviamente com a infraestrutura devida, com saneamento básico devido. Aquelas construções irregulares, é isso? Que depois precisa se... a gente pode chamar de assentamentos informais, que a gente pode chamar, e loteamentos também irregulares. Porque quando a gente fala da questão dos nossos municípios em habitação, não se trata tão somente de interesse social. Existem diversos loteamentos, até pela questão da especulação imobiliária em toda a nossa região metropolitana, que precisam ser regularizados. Dados estatísticos demonstram que apenas 40% ou chega a 50% dos imóveis dos municípios são de fato regularizados. Hoje no município de Guarujá nós temos aproximadamente 120 mil imóveis cadastrados no cadastro municipal. Mas o número de imóveis, certamente, ele é maior devido a essas questões de loteamentos irregulares, ocupações irregulares e assentamentos irregulares e ou informais. Fora os núcleos de comunidades tradicionais, que a gente tem também bastante na região, comunidades pesqueiras, que também necessitam tanto de infraestrutura como também de regularização fundiária. Isso tem uma história, né, que vem de longe. Agora já tem um déficit habitacional. 30, 40 anos aí, né? Bastante tempo, né? Desde a época do boom da construção. Civil. Agora já tem um déficit habitacional bastante alto, o Marcelo tem propriedade de falar sobre isso, e tem programas em andamento, né, ainda, para a implantação de conjuntos habitacionais. Os déficits habitacionais de todas as nossas cidades, as prefeituras, os municípios não têm capacidade de investimento em habitação com recursos do Tesouro. Eles ficam normalmente vinculados, sejam a recursos do governo do Estado e recursos do governo federal. Guarujá nós temos os dois.
nós temos obras com recursos do governo federal, temos um PAC 1 em andamento, que já foi objeto de diversas reportagens, que é uma obra que foi lá feita ainda há 3 governos atrás, que é o Parque da Montanha, que era para atendimento da expansão portuária, que foi investido milhões e foi abandonado, e depois foi depredado, uma obra que estava lá abandonada. Nós retomamos a obra, que é PAC 1, ainda vem do PAC 1, quer dizer, do pioneirismo ainda dos programas de governo federal, e hoje nós estamos lá com expectativa de entrega já no começo de janeiro, no começo do ano de 2020 dessas unidades. Esse é um núcleo específico que ele tem muita interface com a expansão portuária, ele faz parte do plano mestre da Codesp, que é ao lado ali do TECOM, as pessoas sabem, e a gente sabe da importância da expansão portuária. Então ele vem combinado a questão portuária com a questão da habitação, e esse é um dos programas que nós temos em andamento. Além disso, nós também temos um PAC 2, que já é um Minha Casa Minha Vida, que já é nos moldes atuais do governo federal, onde o prefeito Walter Suma entregou 400 apartamentos, e nós estamos esperando aí a sua fala do primeiro ano de mandato do nosso presidente Jair Bolsonaro. Este ano nós não tivemos ainda a contratação do Minha Casa Minha Vida, eles estão reestruturando essa questão lá no Ministério da Infraestrutura. Estive com o ministro Tarcísio, inclusive, solicitando a retomada da produção habitacional. Esse ministro é competente. É um ministro muito competente, sabe o que está fazendo. A reunião foi muito produtiva, mas está sendo feita essa reavaliação, e nós estamos esperando a retomada desse programa para que a gente possa entregar as unidades, uma vez que a Prefeitura não está esperando esse recurso do governo federal. Nós estamos trabalhando na infraestrutura do bairro, esse é especificamente o projeto Enseada, na região ali do Cantagalo. Então, nós temos feito a nossa lição de casa no quesito habitação, mas nós somos diretamente vinculados ao governo do Estado. Temos também com o CDHU o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, que é o projeto Serra do Mar, que todo mundo conhece. Nós também temos lá 2 áreas que o CDHU adquiriu no município de Guarujá, onde nós estamos em tratativas para a continuidade desses programas, uma vez que eles têm conexão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, basicamente, esses são os pilares de habitação no município de Guarujá, que vem aí ao encontro da demanda que nós temos do déficit habitacional, com essas parcerias do governo do Estado e do governo federal. Diga, Santana. O Guarujá provavelmente é a cidade da nossa região aqui que tem o maior número de pessoas morando em favela daqui da nossa região. E, logicamente, é um problema de difícil solução, como você bem observou, que demandam investimentos pesados do governo federal, do governo do Estado. Mas, mais do que isso, além de construir as unidades habitacionais, é importante também oferecer a infraestrutura de serviços, né? Água, esgoto, transporte coletivo, escola, posto de saúde e assim por diante. Então, é uma questão de difícil solução. E outra questão que o senhor abordou, que é a questão da regularização fundiária, mas também é um problema complexo, mas me parece um pouco mais simples de se resolver. Então, eu queria saber do senhor, o senhor falou cerca de 120 mil lançamentos de IPTU na cidade hoje. Quer dizer, apenas 120 mil contribuintes que realmente pagam o tributo do IPTU, né? Mas o número de pessoas que moram, evidentemente, é muito maior. Então, eu queria saber do senhor se existe uma estimativa de quantas moradias podem ainda ser regularizadas, porque uma consequência direta disso daí é o aumento da arrecadação de IPTU. Sim. E com isso daí, a cidade ter a capacidade de fazer mais investimentos, inclusive em habitações, né? Sim, Marcos, essa é uma questão até para aquele morador daquele determinado núcleo que não tem a regularização fundiária, e a infraestrutura urbana também influencia muito o quesito ambiental. Já na área de serviços, essa é a sua observação, a maioria desses núcleos, de alguma forma, já tem o atendimento dos serviços do Estado em função da localização dos núcleos, mas, de fato, a infraestrutura como guia, sarjeta, drenagem, né, como um todo, pavimentação, água, esgoto, iluminação pública e fornecimento de energia, eles demandam tem essa carência nesses núcleos. Então, uma vez com esse núcleo regularizado, esse assentamento regularizado, até o próprio morador tendo essa questão fundiária resolvida, nós conseguimos até buscar recursos de infraestrutura junto aos governos federais, estadual, e o próprio morador se sente com aquele pertencimento junto ao poder público de poder exigir mais mais investimentos no seu bairro. Então, de fato, a regularização fundiária, além dela trazer a legalidade para as famílias, a questão
questão social, que tem um resultado social muito grande, o direito daquela família de ter o seu imóvel em definitivo, você tem também um aumento de arrecadação que vem ao encontro da necessidade de todos os nossos municípios, uma vez que todo prefeito tem o sonho de fazer contenção de despesas. E isso cada dia mais em função dos regramentos da legislação orçamentária, é difícil da gente ver de fato acontecer nos municípios. Então, a solução é o aumento de receita. E a regularização fundiária, de fato, ela tem essa característica. Eu estimo que nós temos aí mais de 20 a 30 mil imóveis que ainda podem ser regularizados, aí talvez 20 mil imóveis, 30 posso ter exagerado, que eu entendo que nós possamos aí conseguir aumentar isso e de alguma forma contribuir aí com a arrecadação, mas principalmente a questão dessas famílias que têm a sua segurança jurídica estabilizada, uma vez que esses imóveis, hoje quando a gente fala de regularização fundiária, depois da Lei 13.465, nós estamos falando de um imóvel registrado no cartório de registro de imóveis. Não difere nada de um imóvel da cidade formal. Ele vem, inclusive, existe uma valorização imediata daquele imóvel daquela pessoa e ele também pode fazer parte do sistema financeiro habitacional, ou seja, ele entra numa cadeia até de aumento de comercialização, que não é o objetivo é atendimento social com a função de habitação, mas você também cria aí uma movimentação maior econômica no nosso município, uma vez que qualquer comercialização, ela vem junto com o ITBI, que a gente sabe, com todos os emolumentos que uma negociação imobiliária traz. Então, a regularização fundiária, de fato, hoje é onde nós podemos avançar mais no nosso déficit habitacional e nós temos o foco muito grande na Secretaria do Município de Guarujá. Tanto é verdade isso que nós somos o número 1 do Estado de São Paulo através da ARISP, que é a Associação dos Registradores de Imóvel do Estado de São Paulo, onde o município de Guarujá foi o município que mais regularizou imóveis após o marco regulatório da 13.465. Ah, tá. E a explicação que o ministro deu, então, com relação à Minha Casa Minha Vida, só para a gente entender... o programa no momento... de verba, é isso? O programa esse ano, mas não é o programa parado. Nós temos aqui, não sei, algumas reportagens vocês devem ter. Temos também aqui o Conjunto Tancredo Neves. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar no Conjunto Tancredo Neves. E nós temos a mesma situação, que ele está lá com a obra, está lá parada lá, então, esperando a retomada do governo federal do Minha Casa Minha Vida. Pois não, Valdir. Essa questão da regularização, além do que o Marco levantou com muita propriedade, que é o aumento da arrecadação, a alegria de uma família, como o Marcelo falou, que recebe uma documentação com uma escritura definitiva, a possibilidade de fazer um negócio com o seu imóvel, ou não, pelo menos saber que é dono, isso é uma alegria inigualável. E o governo municipal também tem em andamento alguns projetos para regularização dos imóveis no bairro Santa Cruz de Navegantes, que bastante conhecido aqui pela população santista, que é mais fácil de ver o bairro Santa Cruz de Navegantes de Santos do que de Guarujá, né? Também tem isso em andamento também, né, Marcelo? A regularização fundiária, ela é muito abrangente nos nossos municípios. Nós temos características de toda a nossa região, que são áreas sob domínio da União, nós temos muitas áreas sob do que é do SPU, e nós temos muitas áreas também com interferências ambientais em função da nossa região ser uma região, todo o nosso estuário e a características de Mata Atlântica. Então, lógico que nós temos alguns conflitos de regularização fundiária com essas questões. Mas a Santa Cruz Navegante é um exemplo clássico disso, que nós tivemos uma tratativa grande. Como é que faz? Tem que tirar o pessoal de lá? Não, nesses locais aí onde... Em algumas situações, sim. Em algumas situações, a remoção... mais uma vez, eu repito que hoje, quando a gente fala na questão da habitação na região metropolitana, a consolidação é a palavra que nós temos buscado ao máximo, até porque hoje o custo de uma remoção para os municípios ele é muito grande. Então, a consolidação e a implementação de infraestrutura urbana e ambiental, ela é muito mais benéfica aos municípios e também para os moradores, até por questão do transporte na nossa região e outras questões também sociais. Mas, em alguns casos, de fato, quando você tem um caso, por exemplo, de as palafitas, obviamente, ou em regiões de risco, que palafitas são regiões de risco, regiões de R4, que na qual... A região dos morros, obviamente a segurança das pessoas e da família no quesito habitação vem em primeiro lugar, mas a tendência
de consolidação. Então, olha lá o Santa Cruz Navegantes, Valdir, só para ele é um núcleo específico que você tinha uma interface com a SPU, mas aí são mais de 2 anos e meio, desde o começo da administração do prefeito Walter Suma, em tratativas, e agora nós estamos aguardando o registro de imóveis para fazer o registro em definitivo daquela gleba. Estamos em fase final lá, e aqui aproveito o espaço para agradecer todos os funcionários do nosso registro de imóveis de Guarujá. Os municípios precisam ter parceiros, parcerias, as prefeituras com os registros de imóveis. Eles são importante ferramenta na questão habitacional. Às vezes a gente esquece aí, porque ele tem que ter aquele olhar mais social, uma vez que todas essas ações do registro de imóvel para com as secretarias dos municípios, elas são gratuitas, por isso aqui a gente tem que enaltecer o trabalho que os registradores têm feito, e no Guarujá eles têm sido parceiros da secretaria. Nós estamos esperando agora para finalizar Santa Cruz dos Navegantes. Acreditamos que no começo do ano a gente já possa estar lá efetivando a regularização fundiária lá no núcleo de Santa Cruz Navegantes. Secretário, o senhor falou em consolidação desses núcleos habitacionais, mas um grande risco também é a expansão, principalmente em áreas de preservação ambiental, áreas de Mata Atlântica. Então, qual que é a política de congelamento desses locais aí, para evitar que o problema amplie cada vez mais, né? Eu vou fazer um intervalo, estou em cima do bloco aqui, já estouramos aqui o primeiro bloco. Tirou daqui o Marcos Santana, eu estava com isso na cabeça, até lembrando de Cubatão, né? Que foi feito aquele planejamento todo, enfim, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos já já. Tudo bem, de volta à sequência do ponto de vista, né? Guarujá na pauta aqui do programa nesta sexta-feira, com o secretário de Habitação e acumulando também o planejamento, nesse momento, o Marcelo, quase chamei de Maurício, Marcelo Mariano, né? Mas é sobrinho, tá certo? Então tá tudo em casa. Valdir Dias, companheiro jornalista, e o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, que tinha deixado uma pergunta sobre o congelamento, né? Da questão das comunidades que se formam, do favelamento, das invasões, né? Ou as prefeituras congelam e evitam novas invasões para que essas áreas fiquem mais recheadas, né? Que vão aumentando, ou então enxugar gelo. Mas Guarujá parece também tem essa prática, né? Nós temos essa ferramenta através da Força Tarefa, nós temos o congelamento também na parceria do próprio programa do Litoral Sustentável, Programa de Desenvolvimento do Litoral Paulista, que também tem uma interface de fiscalização e monitoramento das áreas, até pela questão da Mata Atlântica. E nós temos atuado. Nós tivemos alguns problemas dentro deste governo, mas você tem que ter uma resposta rápida. Então, graças a Deus, dentro do governo da administração do prefeito Walter Suma, nós não tivemos um aumento de invasões, em função de um trabalho maravilhoso. Aqui também a menção ao nosso secretário de Segurança do município de Guarujá, Luiz Cláudio Venâncio, da Valéria Força Tarefa, e também o apoio do Ministério Público. Você também necessita de um apoio também, né, nessa questão das novas invasões, porque se você não tiver junto o Ministério Público ao seu lado, porque nós temos alguns problemas em projetos habitacionais nossos, onde nós tivemos que, nesse último ano, retirar 300 casas para dar continuidade ao projeto habitacional. E, às vezes, essa parceria com o Ministério Público na questão da habitação, ela é extremamente importante. E no Guarujá, graças a Deus, nós temos avançado bastante. Bom, uma marca registrada, claro, né, do prefeito Suman, Walter Suman. Né? Suman ou Suman? Suman. Suman. Né? Walter Suman. Suman. Tudo bem. Né? Agora até eu fiquei na dúvida. Acho que é Suman, né? Walter Suman é questão da saúde, né, Walter? É médico da rede pública, né? Se não me engano, continua prestando atendimento semanal, né? Pelo menos eu fazia isso no começo, né? Faz ainda, né? Uma segunda sim e uma não, num postinho que ele sempre atendeu lá em Vicente Carvalho. Em Vicente Carvalho, né? Não sei qual é a especialidade dele, não é? Gastro, enfim, né? Gastro, clínico, enfim, né? O importante é que preste o serviço de saúde, ele é um bom médico, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas conseguiu alguma alteração, alguma modificação, alguma melhora? O pessoal está mais satisfeito ou menos insatisfeito do que estava no governo anterior, né? A gente teve até a oportunidade já de debater isso, conversar sobre isso. O prefeito ele se elegeu sob um clima onde a saúde era o maior problema do Guarujá. Além de todos os problemas de zeladoria, o Guarujá estava praticamente uma situação de quase calamidade em termos de atendimento de saúde. Como eu te falei, a gente conversou da outra vez, o prefeito priorizou
a terceirização de algumas unidades, inclusive do principal posto de atendimento, que é o PAN da rodoviária, com algumas obras de melhoria. Hoje você entrava no PAN, que a gente chama PAN da rodoviária, era uma sujeira danada na entrada. Hoje em dia você tem um outro ambiente, um outro acolhimento, a porta que abre e fecha, um ar-condicionado, um atendente que vem logo te receber. Tem muita crítica sobre o modelo adotado de terceirização, inclusive, além do PAN, também algumas unidades de saúde da família que já eram terceirizadas também, que continuam terceirizadas. Tem muita crítica ainda com relação a esse modelo de terceirização, mas está bem melhor do que antes. Ah, tá. Bom, terceirização me parece que é a questão das OSs, né? Eu sei que você não é secretário da saúde, mas está sempre muito próximo ali ao prefeito e tal, ao próprio secretário, enfim, acompanha toda essa situação, né, o Marcelo Mariano? Essa questão das OS parece que não vou dizer a salvação da lavoura, mas... Parece que não tem volta. Uma saída inteligente, como diz o Valdir, parece que não tem volta, né? O Valdir lembrou bem, o prefeito, no momento da eleição, tinha como foco o lema cuidar da cidade e das pessoas. Basicamente, os pilares da sua administração são saúde, segurança e a infraestrutura urbana que estava lá no município de Guarujá, largada, abandonada. E foi nessas 3 áreas, especificamente essas três pilares, é que onde houve o maior avanço dentro do município de Guarujá. Obviamente que mesmo dentro desses 3 temas, por mais que você avance e consiga reformar, que nem o prefeito reformou o PAN, reformou todas as unidades de saúde da família, construiu o pronto-socorro infantil em Vicente Carvalho, está na busca incansável de um AME para o município de Guarujá, os recursos agora, ampliou os limites mínimos de investimento na saúde e na educação, mas essas 3 áreas, os números o prefeito conseguiu atender em muito a população. Salvo engano, o número correto são mais de 100 mil pessoas mês que se utilizam do sistema de saúde no município de Guarujá. Acredito que seja esse número. Nós temos lá uma grande quantidade das pessoas que necessitam do serviço público de saúde. O Hospital Santo Amaro, antes de ter essa divisão, tinha números de atendimento de 85% de SUS, o que para as pessoas especialistas em administração de hospital sabe que era praticamente inviável de se administrar um hospital com 85% de SUS, até por questões de orçamento e repasses da União. Mas, na minha visão aqui um pouco política, até pela minha, mesmo que experiência pequena, mas que tive passagem como no Legislativo Municipal, posso falar que o prefeito tem atendido às expectativas da população, comprovadas recentemente em algumas pesquisas de opinião que tivemos aí publicadas por jornal metropolitano, mas principalmente através do dia a dia nas ruas. Eu acho que a gente que acompanha o prefeito e nós que vivemos a cidade do Guarujá, e você escutar isso quando você vai tomar o café na padaria, quando você vai no mercado ou quando você está utilizando algum serviço da cidade, essa resposta da população a gente percebe que o prefeito tem avançado e muito. E aqui lembrar, Edgar, amigos, que o meu tio já falava, né, que ele era prefeito. Perfeito é Deus. Sempre não tem como uma cidade da complexidade, isso não é o Guarujá, todos os municípios, de você conseguir que ele pudesse aí atingir 100% das demandas de todas as áreas da saúde, mas a gente sabe que isso é utópico, mas eu acho que o prefeito tem feito o seu melhor e esse é o lema dele, enquanto ele não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu acho que é dessa maneira que ele tem administrado a cidade e eu acredito que agora que nosso município tem uma virada de página sob o ponto de vista político-administrativo que possa dar sequência e a gente possa ter uma cidade nos próximos anos com uma condição bem melhor do que se encontrava aí há 3 anos atrás. Legal, Santana. Ô, secretário, a Avenida Dom Pedro corta praticamente toda a região da Enseada ali, uma importante via de acesso para a cidade de modo geral, né? E muita gente não entende ali, porque chega ali no finalzinho dela ali, onde tem a Universidade Unaerp ali, ela simplesmente acaba ali, as pessoas são obrigadas a fazer um deslocamento ali para outra via.
E sendo que seria muito mais interessante se tivesse uma via direta ali, para inclusive ligar a região ali de Pernambuco e as adjacências. Parece que finalmente a Prefeitura está conseguindo a licença ambiental para poder promover um investimento ali e finalmente abrir aquela via de acesso. Tem previsão para que essa obra finalmente seja feita ali e finalmente os moradores, não só moradores, turistas também, tenham acesso àquela via ali? Marco, a pergunta, ela talvez seja a pergunta de todos os munícipes do município de Guarujá e também daqueles que utilizam a cidade aos finais de semana. Haja visto que a zona leste do município é o futuro da cidade. Qualquer pessoa pode enxergar que o crescimento do município de Guarujá está voltado para aquela região. Uma vez que nós temos isso diagnosticado, nada mais correto de que você tenha uma via de acesso direto para que isso se concretize e a gente possa, de fato, ter esse desenvolvimento maior do que ele já vem acontecendo. O problema é que, quando iniciado essa obra, não foram tomadas as devidas cautelas no quesito ambiental, o que acabou ocasionando ações contra a municipalidade, ações essas que foram durante anos aí sendo discutidas, o que naquela ocasião do início da obra acarretou com a paralisação. E desde então vem se buscado esse licenciamento ambiental para que depois você possa desenvolver um projeto, para que depois você possa ir. Essa é uma obra que não tem como você desenvolver somente com recursos do município, obrigatoriamente, até pelo tamanho, salvo engano, 1,6 km de avenida, você tem que ir aos governos federais e estaduais para pedir recursos. Mas para que você chegue nesse momento de solicitar recursos, você tem que antes desenvolver os seus licenciamentos e seus respectivos projetos para você possa aí dar sequência e buscar fazer o processo licitatório, enfim, dar continuidade. Hoje nós estamos na fase do licenciamento, então a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada de um empreendimento na região, conseguiu um EA-RIMA, a Prefeitura conseguiu o seu EA-RIMA também, da abertura da nova avenida, da avenida que lá está, para que ela se consolide, e nós estamos agora ingressando a CETESB para que consigamos o licenciamento ambiental, para que assim, com esse licenciamento ambiental, possamos elaborar os projetos e aí sim ir junto aos governos estaduais e federais. Esse é um drama, a gente entende que, como nós avançamos e recebemos recentemente, o prefeito inclusive anunciou a entrega a finalização do EA-RIMA, foi contratada a Falcão Bauer, que executou o trabalho no município de Guarujá, especificamente esse estudo, e agora nós vamos, junto à CETESB, pegar essa autorização. Então, você falar especificamente de prazo de obra, de entrega de obra para um projeto como esse é muito precoce. Mas o que nós podemos falar é que eu acredito que o ano que vem nós estaremos já buscando recursos para essa obra, para aí sim poder anunciar um cronograma e um prazo de obra específico. As obras públicas têm dificuldades enormes, mas nesse caso, licitações, enfim. Nesse caso de licença ambiental é terrível. Ela não é só para uma obra pública. Para obra privada também. Esse caso nós temos, na obra da Dom Pedro, nós temos um trecho que é público e um trecho que é privado. Os dois têm a mesma dinâmica claro. E a mesma situação. Quando não é uma coisa, é outra, né? É sempre assim. O Marcelo assumiu recentemente, está acumulando recentemente a Secretaria de Planejamento, e tem um assunto, por exemplo, que o governo se debate já desde o seu início, que é a alteração do plano diretor. São idas e vindas com algumas ressalvas feitas pelo Ministério Público, a última recentemente cancelando quase que na última hora o processo de audiências públicas. Queria saber como é que está esse processo, se você já tomou pé dessa situação. Esse é um tema um pouco espinhoso, Valdir, pois a gente outro dia estive numa conferência, né, com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, e aí ele colocou lá que nós, nos Estados Unidos, eles se discutem gabaritos de 35 andares. Lá nos tigres asiáticos, eles discutem 70 andares. E aqui nós estamos discutindo para fazer 15 andares, 20 andares. Porque hoje lá nós não conseguimos, nem isso porque nós estamos lá discutindo 10 andares. Então, essa questão,
do plano diretor... Não seria em frente à praia, não, né? Não seria. A ideia de desenvolvimento, lógico que aqui no Brasil, nós temos o município de Camboriú, que a gente usa como uma referência, e alguns com referência positiva e outros como referência negativa. A ideia do plano diretor não está somente vinculada à questão da nossa orla, mas fato é que na Praia da Enseada já existem empreendimentos da segunda quadra adiante, onde você pode fazer lá até um gabarito de 75 metros. Da segunda quadra? Da segunda quadra. Na faixa da praia, o que seria, o que nós entendemos, e isso é uma discussão grande com a Associação dos Engenheiros, nós entendemos que você tem que ter algo escalonado para desenvolvimento da cidade. Porém, nós barramos em questões... de quesito ambiental, de paisagem urbanística, mas aqui, quando se fala em revisão do plano diretor, a gente tem que seguir à risca o que fala o Estatuto das Cidades. E temos que cumprir todas as normativas, as resoluções que nós temos lá para fazer essa alteração. Se a gente for ver o município de Praia Grande e o município de Santos, eles já fizeram essas alterações e isso já se consolida. Nós, lá no Guarujá, estamos em discussão ainda com toda a sociedade civil organizada, e junto com o Poder Judiciário, para que a gente consiga chegar num denominador comum de desenvolvimento dessa região, uma vez que a gente acabou de falar agora do que? Da região leste da nossa cidade e da Avenida Dom Pedro. Então, você tem uma série de imóveis que nós temos naquela região que podem ter uma outra característica, em especial sobre duas questões olhando para o futuro da cidade, que é a questão hoteleira, que nós sabemos que nós temos uma capacidade de desenvolvimento de projetos de hotéis, até porque o governo federal tem uma linha de financiamento e a maioria dos empreendimentos que a gente vê na nossa região e Brasil afora, todos eles se utilizam desse expediente, que é uma linha de financiamento que é igual à expansão portuária, salvo engano, de 4% ao ano, ou seja, é uma linha de crédito para desenvolvimento da economia, porque o turismo é um dos pilares e o futuro junto com a expansão portuária. Então, então isso aí fomenta a implantação de novos hotéis. E a nossa orla da Enseada é um local que poderia ser desenvolvido isso. Existem alguns imóveis que notadamente estão ali, de propriedades particulares, esperando desenvolvimento disso. E vem ao encontro também de uma discussão que a gente percebe isso, que é uma coisa mais de mercado, que é em relação também ao jogo, a questão dos cassinos. Então, a gente vê que essas duas coisas se fecham e nós temos que preparar a nossa cidade. Já seria uma coisa interessante. A gente tem que preparar a cidade para esse cenário. E a discussão do plano diretor passa por isso, para essa discussão. Nós não podemos esperar acontecer para depois correr atrás. Para depois correr atrás. A gente já está, então, essa é uma discussão, uma construção, mas a gente esbarra em algumas questões, mas assim, é uma grande discussão e nós esperamos dar sequência nessa discussão, porque não se trata somente da orla, tem outras questões de entrave da cidade relacionadas ao plano diretor. E a ponte, hein? Santos Guarujá. A gente faz um intervalo, já voltamos para falar um pouquinho sobre esse tema também, em instantes. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista. Eu pergunto aqui ao nosso Valdir Dias, né? Tem muita discussão, tem repercussão, o pessoal comenta muito a história da ponte lá, Santos Guarujá, ou Guarujá Santos, como prefiram. Não há dúvida que a ponte não é o melhor modelo para o Guarujá, né? Para o guarujaense, né? Porque se você pensar naquela travessia de balsa ali do ferryboat, que você está em Santos e demora o serviço, logicamente, mas você está em Santos, né? Se você pensar que você teria que, com a ponte sonhada pela Ecovias, né? Ir até passar o pedágio lá, já pegar Piaçaguera, aquele pedaço da Piaçaguera, chegar além do pedágio, pegar uma ponte para sair na entrada de Santos, para depois fazer o que você tivesse que fazer em Santos ou vice-versa, né? Então, a ponte, de fato, não é o melhor modelo para o Guarujá, né? O melhor modelo para o Guarujá é o túnel. Sem dúvida nenhuma é o túnel. Mas parece que há uma insistência muito forte do governo do Estado para que seja feito a ponte, né? Que pese a detalhes ali com relação às autoridades portuárias que talvez consigam, talvez acabe criando mais obstáculos, né? Você lembra que o comandante da base aérea estava aqui recentemente? Participou aqui conosco. E até uma discussão, até se a altura dos pilares da ponte se não atrapalharia, inclusive, as operações do aeroporto. Quer dizer, a ponte não é o melhor modelo, definitivamente. É o melhor modelo para a Ecovias, que vai ganhar anos e muito mais, algumas décadas de concessão do sistema cheio de imigrantes,
caso venha a implantar a ponte. Santa Cecília, né, o sistema de comunicação aqui da Santa Cecília realizou um evento muito importante, um debate muito importante. Não sei se o Valdir esteve aqui em Santos, no Teatro Coliseu, né? Várias autoridades do Estado, autoridades da União, prefeitos, inclusive o Walter Suma esteve lá, né, participando, e fez um discurso até bastante positivo, né, e concordando, né, dando seu ok, seu aval à construção dessa ponte, né. Aí, sei lá o que acontece, né, o Marcelo? São dois. Se o túnel for melhor para Guarujá, então talvez Guarujá tenha que brigar pelo túnel. São dois projetos bem distintos e com demandas, no meu entendimento, um pouco diferentes. A ponte, ela vem para um determinado segmento, que ele está bem claro a sua necessidade, que é para fazer o atendimento portuário. A sua localização e a sua acessibilidade, tanto no município de Santos quanto no município de Guarujá, ele tem justamente porque, salvo engano, o caminhão que faz o Santos-Guarujá, se não me engano, são 55 quilômetros. Isso aí, no custo da operação portuária, é algo considerável. Então, essa ponte ela viria para atendimento dessa demanda e, obviamente, também atendimento da população local. Mas, se nós falarmos especificamente para a fila da balsa, né, se nós formos tratar essa questão sob o olhar de fila da balsa e mobilidade urbana das pessoas que trabalham e que se utilizam do veículo menor, aí sim o túnel submerso é a solução ideal, até porque tem essa manifestação também em relação à autoridade portuária. Já não sei como, em definitiva, a questão da autoridade militar, mas sobre o olhar da autoridade portuária, isso já foi externamente, o presidente da CODES já deixou essa questão. Mas o importante para o município de Guarujá é que existe uma ligação seca de fato, pois tanto uma quanto a outra, ela vai atender aos interesses econômicos e desenvolvimento da cidade. Mesmo que uma tenha uma vertente específica e a outra é um outro público, ambas são de interesse para o município, por isso que o prefeito, em todas as suas oportunidades que tem para debater o assunto, ele sempre se demonstra favorável, até porque são investimentos também que não oneram aos cofres do município. Então, uma vem diretamente a um aditivo de contrato, que é a ponte, e a outra não. A outra seria uma licitação com o investimento do dinheiro do governo do Estado e governo federal aportado através dos seus recursos. Nós estamos falando da ligação seca entre Santos e Guarujá, que é mais uma lenda urbana aqui da nossa região, né? E uma outra é o aeroporto civil em Guarujá. Vários capítulos se sucederam e parece que agora está chegando num desenlace, um final feliz, né? Eu queria saber do senhor qual que é a perspectiva aí, em termos de prazo, para o funcionamento de fato do aeroporto em Guarujá. Nós tivemos um processo licitatório, já está na rua, tivemos um questionamento do tribunal, parece que o tribunal já está devolvendo ao município para que se faça as devidas adequações e correções ao edital, para que a gente possa retomar o processo licitatório. Quando você entra num processo licitatório de tamanha complexidade, a gente sabe a dificuldade em questão a prazos, então a gente imagina que no início do ano a gente possa dar sequência a isso, para que, enfim, nós possamos ter aí um vencedor e a gente possa iniciar os investimentos. Cabe aqui um parêntese em relação a esse projeto, que ele tem os investimentos terão que ser do edital, são investimentos baixos, em torno de 55 milhões, acredito, os números me fugiram aqui, de investimento que para aeroportos é um investimento baixo. Então, isso se dá porque você tem já uma grande parte que é já consolidado. Então, isso faz com que nós consigamos aí, uma vez determinada a empresa vencedora, já ter a operação, talvez no segundo semestre, até o final do ano de 2020, a gente consiga ter já operações iniciadas dentro do Aeroporto Civil Metropolitano do município de Guarujá. Essa é a nossa expectativa, é um grande sonho, não é um sonho só do prefeito Walter Suma, mas também de toda a nossa cidade. A gente encara isso, e eu também, como lenda urbana, de fato mas as lendas urbanas estão aí para serem quebradas, e eu tenho certeza
que dentro de 1 mês ou 2 meses nós teremos já essa empresa vencedora e para que possamos dar sequência. E aí sim também já teremos um cronograma mais apurado de prazo de início de operações. Não preciso aqui falar para todos da necessidade e que no meu entendimento, esse aeroporto, ele se inicia como algumas obras que acontecem na nossa região, já começam saturadas. Ou seja, logo no primeiro ano de operação, ele já vai ter uma demanda maior do que estava na expectativa. A gente vê isso na segunda pista da Imigrantes. Eu ia falar exatamente isso. Foi exatamente o que aconteceu. Que você começa uma obra e ela já começa... Outro caso de uma obra assim, a entrada de Santos, o viaduto, ele já começa... Você fala, pô, fez para resolver, mas já vai começar porque é uma obra que já estava... É uma lenda urbana que foi resolvida e acho que são essas lendas urbanas, como a Dom Pedro também que cabe aí à nossa administração e nós temos trabalhado isso. Eu tenho certeza que com essa virada de página na nossa cidade, com o prefeito, nós conseguiremos dar o resultado que toda a população de Guarujá e de Vicente Carvalho espera, principalmente que o aeroporto não é só para atendimento, também tem a questão econômica do município, diretamente ligado, um incremento de receita para a cidade, ou seja, é esse tipo de empreendimento que nós temos que ter o foco para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Pois é, falar em receita, né? Falar em impostos, tributos, enfim, né? Vicente de Carvalho, onde se localiza lá a margem esquerda do Porto de Santos, se tivesse Maurici Mariano sentado aqui onde está o Marcelo Mariano, diria que não, é o Porto de Guarujá que tem uma margem direita, não é? Verdade. Se você for a São Paulo, ao Rio, a Brasília, discutir, todo mundo vai chamar de Porto Santos, né? Mas aqui a gente, evidentemente, que estamos na programação regional, claro, é a margem direita de Santos e a margem esquerda de Guarujá, é o Porto Santos Guarujá, o Guarujá Santos, como prefiram, tá certo? Então, é Vicente Carvalho, que fica localizado no Porto, né? E é ali que geram maiores tributos, né? Exato. E durante um período aí houve uma boataria danada, não é nem boataria, né? Uma pressão danada para que se emancipasse Vicente de Carvalho. E aí cálculos e mais cálculos foram feitos, que a cidade de Vicente de Carvalho ficaria rica, não é? E Guarujá ficaria pobre, né? Mas parece que isso aí foi superado, né, Valdir? É muito relativo isso, né? Porque o Guarujá tem uma arrecadação de IPTU que subsidia praticamente a arrecadação do Vicente Carvalho. O contribuinte de Vicente Carvalho paga um valor de IPTU bem abaixo daquilo que seria... O ISS, por exemplo, aeroportuário, ficaria tudo para Vicente Carvalho, né? Por exemplo, né? O ISS e tudo, mas é uma questão relativa, assim, dizer que Vicente Carvalho ficaria mais rico. Potencial, né, a futuro seria favorável a Vicente Carvalho. Se a questão da ponte, assim, outras questões são lendas urbanas, essa questão da emancipação do Vicente Carvalho também acho que é a maior de todas, né? Há um sentimento de que Vicente Carvalho tem características totalmente diferentes, disformes da característica de Guarujá, da região das praias, mas eu acho que uma região, uma completa a outra, uma complementa a outra e sempre foi assim. Agora já Vicente Carvalho estão inseridos numa ilha, não vejo motivo, eu falo particularmente, mas logicamente que ainda há movimentos. Seria uma loucura uma coisa dessa. Ainda há movimentos, ainda há movimentos, inclusive tem um movimento, eu entrevistei recentemente um dos responsáveis no estado de São Paulo, um movimento de emancipacionistas e anexionistas, que é essa nova ideia do governo federal de reunir municípios. E é nesses projetos que estão sendo levados adiante, o distrito de Vicente Carvalho continua tendo um potencial forte econômico para poder se viabilizar uma emancipação, que, como nós falamos, eu acho que não tem nada a ver. Neste momento, né, no momento que nós estamos vivendo no país, ainda mais com esse PL aí, com a CPL não, né, com esse projeto de lei e essa PEC, né, são 3 PECs novas, né, que foram levadas pelo presidente da República, criadas lá no Ministério da Economia e foram apresentadas ao Congresso Nacional. A gente não sabe como é que isso vai tramitar, o ano que vem tem eleição, enfim, isso vai longe, né? Agora, trata-se exatamente disso, né, de você anexar municípios de até 5 mil habitantes, cuja renda própria do município
não atinja 10% lá de tudo que o município arrecada, enfim, né? Que é o valor necessário para se pagar os agentes políticos, né? 10% da arrecadação, pelo menos, né? No mínimo, a estrutura de Câmara, administrativa e tal, né? Se o município não arrecada para isso, então não tem condição de existir. Essa que é a ideia do projeto. Essa questão de Vicente de Carvalho gerou muita polêmica. Diz o Valdir que está viva ainda, claro, então evidentemente está viva. Mas assim já não gera tanta discussão mais, ou ainda gera? Eu não vejo essa movimentação, até porque acho que o Valdir falou, tem a questão legal, né? Você tem que ter alteração na legislação para que isso possa se consolidar. Mas eu não vejo essa movimentação. Mas fato é que basicamente a discussão se dá em torno disso, que Vicente de Carvalho tem a receita de ISS e o Guarujá tem a receita de IPTU. Então essa é a discussão, mas eu acho que esse não é um momento para isso, até porque você falou bem, Edgar, que é a questão de você acaba gerando mais custos de maior estrutura, isso não cabe num momento como esse, mas a gente respeita sempre a opinião das pessoas, porque tem um sentimento, de fato, como o Valdir falou, eu acho que nós somos uma única cidade e a tendência é a gente continuar com os dois, com a sede e o distrito, porque um depende do outro e um tem muita ligação histórica com o outro. Eu acho que, além da questão legal, a sede depende do ISS e Vicente de Carvalho depende do IPTU. Então, vamos somar, que é somando, que a gente não dividindo, vamos somar, que acho que é somando que a gente chega lá. Diga, Santana. O secretário, aqui no programa a gente tem que criticar quando o prefeito erra, mas também tem o dever de reconhecer os acertos também. O prefeito Walter Suman, em comparação com a sua antecessora, a zeladoria na cidade melhorou bastante e também a gente percebeu investimentos importantes na área de turismo, incrementar os equipamentos turísticos. Posso citar um grande exemplo, o Mirante ali no Morro do Maluf e também aquela praça ali de lazer, logo no comecinho da Praia da Enseada. Então, é muito importante para incrementar o turismo, para deixar a cidade um ambiente mais propício para a visita de turistas. Então, eu queria saber do senhor, nessa temporada de verão, além desses investimentos que foram feitos, que outros atrativos a cidade vai oferecer para os visitantes, porque isso aí acaba movimentando também a economia, gerando emprego, gerando riqueza, e quem visita e vê a cidade num aspecto positivo, volta para a sua cidade de origem, faz aquela propaganda positiva, inicia um círculo virtuoso, atraindo mais visitantes para a cidade. Muito bem lembrado, né? A gente sabe que a nossa cidade tem o seu potencial turístico aí como um dos grandes pilares, e aí você citou o Morro da Campina, Marcos, a Praça Horácio Laffer, e aí nós também temos a iluminação das praias. Então, o prefeito iluminou a Praia da Enseada, faltam 30% da Praia da Enseada no final da Praia da Enseada para ser totalmente iluminada. Sábado agora, o prefeito vai inaugurar a iluminação da Praia da Pitangueiras e iluminou a Praia do Tombo. A Praia do Tombo é uma praia de bandeira azul aqui, um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, aqui o nosso abraço ao nosso secretário de Meio Ambiente, Sidney Aranha. As ações para receber o turista, além das nossas praias iluminadas, a zeladoria, que a gente sabe que ela tem que estar, a cidade tem que estar bonita, tem que estar pronta para estar recebendo o turista. As ações culturais, os eventos culturais da nossa Secretaria de Turismo e da nossa Secretaria de Cultura, nosso secretário Marcelo Nicolau, que tem feito um trabalho magnífico na nossa cidade, que são atrativos de turismo através dos eventos, dos shows. Falando nisso, a verba do DAD agora já recebeu aí esse ano alguma coisa? Ele tem, nós temos recebido. O governador contingenciou. Mas nós conseguimos retomar essas verbas. Algumas obras nós já estamos com elas a pleno vapor e são obras diretamente ligadas ao turismo. Então, esse conjunto de obras está fazendo com que a cidade, esses finais de semana, não só agora na temporada de verão, mas a cidade tem ficado todos os finais de semana, Valdir pode falar isso, as pessoas, ela tem ficado, a gente já percebe uma cidade muito diferente, uma cidade limpa, uma cidade organizada. A questão da segurança pública, houve um incremento também na nossa Guarda Civil Metropolitana. O armamento da nossa guarda também é algo
que também contribui. E aí a gente sabe que quando a gente fala em segurança e iluminação pública, com uma guarda mais reforçada, uma guarda com mais condições de trabalho, fez concurso público, houve mais contratações de guardas civis. A Guarda Civil já é armada? Ela é armada no município de Toda a Guarda Civil? Não, uma boa parte. Uma boa parte já. E isso dá um pelotão de apoio. elite, vamos dizer assim. Isso dá Vai acontecer aqui. Isso dá um bom apoio à nossa Polícia Militar, que também é uma parceira da nossa prefeitura, que tem lá ajudado em muito. Então, são essas as questões que tornam a cidade cada vez mais atrativa, além de uma rede hoteleira, que eu falei aqui, que a gente sabe que a nossa rede hoteleira tem uma capacidade de absorção de turistas muito grande, o nosso comércio, os nossos restaurantes, e o principal, as nossas belezas naturais, né? Que as nossas praias continuam lindas, maravilhosas, todas elas lá, recebendo turistas todos os finais de semana, moradores e veranistas. Então, essas ações fazem com que o nosso prefeito tenha aí perante a população, goze de um lado muito positivo do jeito que ele está administrando o nosso município. E a gente espera ter uma temporada maravilhosa, porque não é fácil você receber mais de 1 milhão de pessoas numa cidade que tem 300 mil pessoas. É uma operação de guerra, pode parecer simples, e nós temos que estar 24 horas no ar, todos vigilantes, para que a gente qualquer situação que aconteça, a gente tem que estar preparado e pronto para dar resposta imediata. Foi não, Valdir, você queria encerrar? A questão, até para corroborar com o Marcelo está falando, um aplicativo que trabalha com aluguéis de imóveis, eu fiz uma pesquisa recente que o Guarujá é o 3º destino preferido no Brasil para quem pretende viajar com a família agora no final do ano. Primeiro é Curitiba, segundo é Ubatuba e terceiro é Guarujá, à frente, inclusive, de grandes cidades aí do Brasil. Muito bem. Finalzinho do ponto de vista, agradeço aqui ao Marcelo Mariano, que é o secretário de Habitação de Guarujá e está temporariamente, me parece, não sei, né? Como secretário de Planejamento também, né? Somando as duas partes. Obrigado, sucesso. Até uma outra com a gente. Obrigado ao Valdir Dias pela colaboração mais uma vez. Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta-feira, o ponto de vista, você sabe, ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui na Santa Cecília TV, e a reprise você acompanha às 8 da noite. Obrigado, tchau, gente.